Olá, meninos, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula, tá? Pela frente B, Impactos Ambientais 1. Nessa aula a gente vai basicamente, meninos, estudar a poluição atmosférica, tudo bem? Então tem uma pequena introdução aqui do que é poluição. Poluição é a ação direta ou indireta, né? A introdução direta ou indireta de substâncias ou energia que causam desequilíbrio e impacto negativo no nosso meio ambiente. Então, nós temos alguns tipos de poluentes, né, que são as estruturas que vão causar a poluição. Nós temos poluentes quantitativos, quando ele existe no ambiente, porém, né, o ser humano, lembrando que a maior parte da poluição ela é antrópica, tá? Ela é causada pelo ser humano. Então, quantitativo, quando ele existe no ambiente, mas o ser humano aumenta a sua quantidade. Qualitativo, quando ele não existe no ambiente, tá? São inseridos pelo homem. Biodegradáveis, aqueles que podem ser decompostos pelo ambiente através de bactérias e fungos. E não biodegradáveis, que são aqueles que não são decompostos, né, no ambiente, como latas, garrafas e assim por diante. Então, esses são os 4 tipos de poluição. Então, a gente analisando, obviamente, a parte de impacto ambiental, ela cai muito no vestibular, né? Justamente porque está relacionado com a degradação ambiental, que hoje, basicamente, é a língua que se fala no mundo inteiro, tá? Então, além da poluição, a poluição ela também traz consigo a contaminação, que é justamente, né, a presença de organismos patogênicos ou substâncias que podem provocar doença, tá? Acumulando-se ela nos seres vivos e assim por diante. Tudo bem? Então, como eu disse para vocês, são várias as formas. Porém, hoje nós vamos estudar a poluição atmosférica. O que é a poluição atmosférica? É a poluição do ar, né? A maior parte dessa poluição ela é causada pela liberação de gases por conta das energias não renováveis, tá bom? Então, eles são liberados principalmente pela atividade industrial, siderúrgica, petroquímica, cimento, papel, os motores, tá? E a principal, digamos assim, o principal impacto dessa poluição é justamente na qualidade de vida dos seres vivos, né? Porque nós sabemos que a poluição atmosférica ela causa problemas severos respiratórios, tá bom? São problemas severos, fora o desequilíbrio ambiental por conta de processos como efeito estufa, aquecimento global e assim por diante, tá certo? Os principais poluentes da atmosfera, quais são eles? Certo? Tá aqui, ó, os principais poluentes: hidrocarbonetos, depois monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, metano e CFCs. São os principais, né, poluentes que são liberados aí, principalmente pela atividade industrial, tá? Os hidrocarbonetos, eles são compostos que são liberados por diversas atividades industriais, né? Como, por exemplo, a refinaria de petróleo, tá? Outras, como indústrias de tintas, liberam hidrocarboneto também. Esses hidrocarbonetos, eles são principalmente precursores do ozônio, que é o que a gente chama aí de ozônio troposférico, né? Que se apresenta como o principal causador do efeito estufa. Tudo bem? Esses hidrocarbonetos, eles também podem causar aí, digamos assim, problemas respiratórios, mas em menores quantidades. Na verdade, eles são matéria-prima para formar outros gases que vão danificar principalmente o processo de equilíbrio do efeito estufa e do aquecimento global. Monóxido de carbono, isso é um gás incolor, inodoro, né, bem leve, liberado principalmente pelos motores de carro, pela queima, né, incompleta de combustível fóssil. É um gás altamente tóxico, tá? Altamente tóxico, porque ele pode causar asfixia nos seres humanos. Por quê? Porque a hemoglobina, ela tem uma afinidade muito maior com
o monóxido de carbono do que com o dióxido, do que com o oxigênio. Tá? Então, ele tem aí uma afinidade muito maior. O que isso quer dizer? Que quando nós inalamos esse gás, a nossa hemoglobina ela vai se juntar com o monóxido do que com o oxigênio. Vai faltar oxigênio no nosso organismo. Isso é muito comum, meninos. Isso é muito comum, até já falei para vocês em alguns momentos. Estados Unidos, principalmente em regiões frias, a garagem, né, ela é dentro da casa, é um cômodo da casa. Os indivíduos, às vezes, eles chegam com sono ou bêbados e eles entram com o carro, né, e o carro ligado, automático, e eles adormecem dentro do carro com os vidros abertos ou até mesmo fechados. E aí esse ar ele penetra e essa inalação ela vai passar de um estágio, né, de sono para coma, causando a morte. Tá? Então, como eu disse para vocês, a hemoglobina ela tem muita afinidade com o monóxido de carbono. Quando eles se juntam, formam o que a gente chama de carboxiemoglobina. Então, causa aí no indivíduo aí, dificuldade respiratória e promovendo aí, aumento de ritmo cardíaco, podendo causar aí a morte. Tudo bem? Óxidos de nitrogênio também são liberados principalmente pela combustão de veículos automotores, pelas indústrias, as usinas termoelétricas, né, na incineração. O óxido de nitrogênio ele tá relacionado principalmente com a formação de compostos nitrogenados, onde nós vamos ter aí, né, a formação de chuva ácida, porém, ele também pode causar aí o aumento da sensibilidade pulmonar de quem tem bronquite, asma e efizema, tudo bem? Dióxido de enxofre também é um gás que é produzido aí, né, digamos assim, pela queima de combustível, e a sua principal função está na constituição da chuva ácida, né, porque ele vai formar aí o ácido sulfúrico, né, assim como o óxido de nitrogênio forma aí os óxidos nitrosos, né, e compostos como nitratos e assim por diante, os óxidos de nitrogênio, e a principal função deles é estar presente na formação da chuva ácida. Tudo bem? Partículas suspensas. Isso aqui nada mais é do que a sujeira do ar. São partículas sólidas, né, ou líquidas, de tamanho reduzido, na forma de poeira, de neblina, de aerosol, de fumaça, de fuligem. Isso aqui aumenta muito nessa época do ano aqui em Balsas, principalmente pelas queimadas que começam a acontecer nesse momento aí do nosso ano. Tá? Mas eles também são produzidos aí pela queima de combustíveis fósseis. Tudo bem? Todos esses elementos, eles podem causar poluição, e essa poluição ela pode causar justamente as mudanças climáticas globais. Nós já falamos muito disso aqui, mas eu vou relembrar para vocês, né? Alguns gases, como por exemplo aí o dióxido de carbono, o ozônio, né, o próprio metano, podem causar uma alteração na camada estufa do meio ambiente, provocando o que a gente chama de efeito estufa. Tá? O efeito estufa. Lembrem-se que a camada estufa que existe, né, na nossa atmosfera, ela é necessária para a manutenção da vida. Por quê? Porque ela promove, né, a manutenção da temperatura. Sem a camada estufa, nós poderíamos ter alterações bruscas de temperatura. Porém, a poluição atmosférica ela promove aí um aumento dessa camada estufa, promovendo, né, o que a gente chama de efeito estufa. Esse efeito estufa ele vai promover um efeito secundário conhecido como aquecimento global. Porque quanto mais grossa a minha camada estufa mais tempo o meu raio solar ele penetra, tá? Ele penetra na nossa crosta terrestre, deixando aqui radiação e calor, ou seja, deixando a Terra mais aquecida. Tá? Como eu disse para vocês, o principal vilão é o gás carbônico, mas não somente o gás carbônico, tudo bem? Não somente o gás carbônico, né? Nós temos outros gases, olha aqui o que ele está colocando aqui, ó. Metano, CFC, ozônio, óxido de nitrogênio, tudo bem? Então, isso aqui é o que a gente chama de efeito estufa, que vai ter como principal consequência, né, o aquecimento global. O aquecimento global
ele vai interferir também no ciclo hídrico, no ciclo da água, porque ele vai promover o aumento de temperatura dos mares, né? E da atmosfera, ocasionando um degelo maior, ocasionando uma taxa de evaporação maior, tá? Chuvas torrenciais que podem causar seca em uns ambientes, causar enchentes e outros, e assim por diante, ok? Bom, camada de ozônio. Isso aqui também é bem conhecida para vocês, a camada de ozônio. Ela nada mais é do que o nosso protetor solar natural, né, que existe na Terra. A função dela é justamente reter a radiação ultravioleta, tá? Que vem nos raios solares. Então, ela protege aí, né, contra a ação dessa radiação, tá bom? Porém, essa camada de ozônio, por muito tempo, ela foi degradada por um grupo de gases conhecidos como CFCs. Ou seja, clorofluorcarbono, está aqui, ó. Eles causam a degradação da molécula de carbono, liberando aí monóxido de cloro e oxigênio. Esse gás, o CFC, ele era muito utilizado para refrigeração, para propelentes em aerosóis, tá? Hoje em dia está proibido. Mais de 90% dos gases que são liberados aí, eles não fazem mal à camada de ozônio. Inclusive, existe um estudo que diz que essa camada de ozônio ela está se refazendo, porque o principal buraco na camada de ozônio é na Antártida, né? Lembrando que a camada de ozônio ela protege principalmente contra as alterações celulares causadas pela radiação. Um exemplo disso é o câncer de pele, tá bom? É o câncer de pele, ok? Se vocês forem ter dúvida, vocês sabem onde me procurar, né? Nós temos a nossa aula semanal e aí, certo? E assim por diante. Como eu disse para vocês, tá? A camada de ozônio, olha aqui, ele mostrando aqui, ó, né? Certo? Ele mostrando a camada de ozônio aqui, tá? Em 1985, nós tivemos um acordo chamado Protocolo de Montreal, que os países se comprometeram, né, a estudar e proteger a camada de ozônio, né, diminuindo aí a eliminação do CFC. O Brasil, ele eliminou o CFC desde 2010, tá? Ele eliminou aí desde 2010. Beleza, meninos? Alguma dúvida sobre isso aí? Tranquilo? Beleza? Bom, inversão térmica. Isso aqui é um fenômeno natural que é intensificado pela poluição, tá? A inversão térmica, nós vamos ter que entender um pouco da convecção de gases, né? Então, o que acontece? O ar, ele tem dois processos, né? O ar mais frio e o ar quente, né? O ar quente, né? Ele é menos denso e ele sobe. O ar frio, ele é mais denso e ele desce. Numa situação normal, as camadas de ar que ficam próximas à crosta terrestre, elas são aquecidas e eles sobem, não é isso? Provocando aí um movimento do ar frio mais para baixo, promovendo a convecção. Porém, através da questão dos poluentes, né? Através da questão da poluição, certo? Cria-se, né? Digamos assim, cria-se um movimento estagnado, tá? Cria-se um movimento estagnado, onde o ar quente ele fica preso entre duas camadas de ar frio, impedindo que exista uma convecção. Fazendo isso, né, existe um acúmulo de poluentes na crosta terrestre, causando aí diversos problemas, principalmente respiratórios, tá? Principalmente respiratório e oculares, por exemplo. Como eu disse para vocês, é um fenômeno natural que se intensifica, principalmente em ambientes com grande circulação de automóveis, transporte público, em áreas industrializadas e assim por diante. Ok? Bom, chuva ácida, nós já falamos, é quando nós temos aí a formação de alguns ácidos que vão ser incorporados à molécula de água, como por exemplo aí ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido nitroso, formando o que a gente chama, né, de chuva ácida. Essa chuva,
ela causa danos principalmente ao solo, que aumenta o pH, a água, né, as lagoas, rios, porque aumenta o pH, monumentos de mármores, edificações, principalmente de mármores, são decompostas através, né, dessa água, tá bom? E a principal causa dela é justamente, pode causar aí sim, digamos assim, uma alteração na membrana de micro-organismos, mas nada muito evidente. O grande problema dela é a alteração do pH do ambiente mesmo, tá? Nós tivemos aí na década de 80 a cidade mais poluída do mundo, né? Aqui no Brasil não tem muita chuva ácida, ocorria, certo? Em alguns locais, principalmente numa cidade de São Paulo, conhecida como Cubatão, que já foi considerada a cidade mais poluída do mundo, tá? Já foi considerada aí a cidade mais poluída do mundo. Hoje é um exemplo, né, de interação ambiental, tá bom? Mas antigamente acontecia lá. Smog ou neblina fotoquímica. Tá? Isso aqui acontece principalmente em Londres. Digamos assim, ela é proporcionada por uma grande quantidade de reações fotoquímicas de compostos que são liberados, né, principalmente aí através de carros, como por exemplo orgânicos voláteis, óxido de nitrogênio, que na presença de luz solar formam assim, um efeito fotoquímico que nós chamamos de neblina ou smog. Tinta de cabelo também libera, solventes, tá bom? Então isso causa aí problemas respiratórios e problemas visuais, ok, meninos? Beleza? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom. Qualquer coisa, vocês me procurem, ok? Até mais!